Fala, meu lindo, minha linda. Aleluia. Essa é a última mensagem da série. Muito bom. Ah, não! Irmão, eu amo de vocês. Obrigado. A última mensagem da série Oásis. Oásis, só para você não esquecer, é um refúgio no meio do deserto, um lugar de sombra, de água, alimento no meio de um ambiente de muita seca. No deserto nós chamamos isso de oásis. Na vida nós chamamos isso de Jesus. Jesus é o nosso oásis perfeito. Quando estamos cansados, sobrecarregados, oprimidos, Ele é o nosso descanso, o nosso refúgio, o nosso socorro bem presente no dia da angústia e da tribulação. Eu espero que essa série tenha sido suficiente para você entrar nesse refúgio, mas para nunca mais sair dele. A mensagem de agora é a última da série. Mas antes de eu ministrá-la, antes de nós conversarmos, porque mesmo sendo né, a última, você top, só para despedir então, porque já tem outra série provavelmente nascendo, saindo do forno, no coração do Papai do Céu, já está prontinha. Em breve a gente vai descobrir o que Ele deseja falar mais ainda com a gente. Mas enquanto isso, vamos curtir até o final. Se você ainda não curtiu o vídeo, curte agora, é só dar o like, top, comenta, compartilha, manda pros amiguinhos, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora pro vídeo. Deuteronômio, capítulo 20, versículo de número 4. Pois o Senhor vosso Deus é o que vai com vocês a pelejar contra os vossos inimigos, para salvar vocês. Em uma outra versão diz: quando os teus olhos se levantarem e forem muitos os inimigos, lembre-se, o vosso Deus irá contigo para te salvar. Amém? Eu sou suspeito para algumas coisas, porque todos nós carregamos os nossos defeitos e qualidades. E eu tenho um problema, às vezes eu não consigo abrir o meu coração para falar o que eu estou vivendo. Eu não consigo pedir ajuda. Eu não consigo falar o que eu estou sentindo, mesmo falando bem às vezes. Mas eu não consigo. Eu não consigo, pedir socorro. Às vezes mesmo machucado, lanhado pelo caminho em alguma batalha, eu não consigo. Eu não sei se é porque eu tenho medo que alguém vai usar algo contra mim, a minha fragilidade pode se tornar uma arma, mas eu não sei. Eu só sei que eu preciso aprender com essa palavra tanto quanto você. E o motivo de ministrar ela é porque ela tem me ministrado muito, tem falado muito ao meu coração. Porque a nossa canseira, o nosso esgotamento, a nossa fadiga, ela é justamente porque estamos tentando vencer batalhas que só com Ele é possível a vitória. Porque não temos pessoas que dividem conosco a nossa cruz. Porque talvez nos faltem um amigo que pode dividir conosco o peso de uma jornada. E então a gente tenta, batalha, e quando vem a nocaute, destruído, cansado, assim recobra que poderia ter sido muito diferente se tivesse alguém com você. Poderia ter sido diferente se você tivesse um amigo.
Poderia ter sido diferente se os teus joelhos estivessem dobrados. Poderia ter sido diferente se você não tivesse entrado nessa batalha sem Ele, sem Jesus. A minha pequena aprendizagem de vida, por conta da minha idade, já me fez entender muito claramente que todas as vezes que eu fiz sem autorização de Jesus, eu me lasquei. Que todas as decisões que tomei longe dele, me prejudiquei. Que todas as vezes que eu ousei decidir ou pensar que estava maduro o suficiente para não perguntar, paguei um preço muito alto. Entende que loucura? A gente é ser humano. Eu falava com um amigo hoje, nós temos uma falsa impressão às vezes sobre os ministros, porque dependendo como esse prega, parece ser que ele é super-herói e que ele não é passível dos mesmos problemas e das mesmas dores do que os mortais. Eu não sei se você tem essa impressão, e alguém às vezes me diz: olha, você é a minha maior referência. Eu morro de medo. Eu falo: ô Jesus, tenha misericórdia. Se eu vacilar, Jesus, a treta é tão grande. E aí eu começo a perceber que quanto mais a expectativa dos outros aumenta, muito mais preciso dele comigo. Muito mais preciso dele para decidir para onde vou, o que vou fazer, aonde vou entrar, qual batalha eu devo entrar. E tem dois inimigos disso, dois inimigos que me impedem de entrar junto com ele na batalha, ou melhor, entrar só na batalha que ele entra. A primeira, você não vai acreditar, mas é a maturidade. Eu vou te explicar, porque pode ficar dúbio isso aqui, e não é a minha intenção. Mas a maturidade é a falta de dependência para muitos. Eu vou melhorar. Eu tenho 3 filhos. Uma faz xixi na fralda, o outro faz xixi no vaso comigo, e o mais velho vai sozinho sem eu. São 3 estágios: total dependência, meia dependência, independência. À medida do tempo que vai passando, os nossos filhos dizem isso pra gente: papai, eu não preciso mais do senhor aqui. O João, ele pede para mim raras vezes, mas somente quando a luz está apagada, porque o interruptor está no lugar mais alto e inacessível. Então ele diz: papai, vem me ajudar. E aí eu vou no banheiro e ele diz: tá bom, papai, pode sair já. Eu: sério, filho, não quer ajuda? Não, pode, espera ali fora, papai. E aí eu o respeito. Só que tem uma coisa que para mim é muito importante, que para áreas da vida do meu filho eu realmente quero que ele seja independente. Para algumas áreas da vida dele eu realmente quero exatamente isso: filho, não dependa do papai, faça isso mesmo, tá tudo certo. Mas tem áreas da vida dele que eu não quero que ele jamais perca a dependência. Como assim, Davi? Sim, eu não quero que ele seja meu refém, mas eu quero que ele confie tanto em mim que antes de tomar uma decisão pergunte para ver o que eu acho. Porque a minha experiência já me colocou em buracos e me tirou de outros. Então ele não precisa cair no buraco que o pai já caiu. Então se ele me pergunta, eu ajudo. Não, filho, não faz isso, já deu errado. Então entende que se a maturidade dele for tamanha a ponto de ele olhar e não identificar mais que ele precisa de mim, eu me torno alguém distante e as ações dele são totalmente dele, e eles não dependem mais de mim. Isso serve em tudo na vida, e isso serve comigo, isso serve com você. Quando aceitamos a Cristo, quando conhecemos a Jesus,
Não sei se você entende e percebe isso, mas a gente é muito mais intenso na oração, a gente é muito mais apaixonado, a gente ora mais, a gente busca mais, a gente clama mais, a gente jejua, a gente ora, a gente busca, a gente não falta uma reunião. Se tiver gente junto para orar, a gente, top! Mas daí a vida vai ficando, parece que sob o controle, e a gente vai perdendo aquelas nossas pontes de dependência que nós tínhamos. E aí a gente vai esfriando. E aí, meu lindo, nós entramos em batalhas que não deveríamos entrar, nós entramos em lutas que não eram para nós, a gente está cansado, a gente não produz confiança, não tem gente à nossa volta que nos sustente, e quando a gente menos espera, a gente está derrotado em batalhas que nem nossas eram, porque estávamos sozinhos aonde poderíamos estar ou acompanhado ou sequer ter entrado. Eu tive uma experiência com Jesus agora, alguns dias atrás, em uma oração, que o que eu disse foi, para mim, uma mensagem. Eu só não entendia que era o Senhor que estava falando através de mim, mas a minha oração não era minha, não era o que eu estava talvez sentindo, mas foi o que o Senhor me fez sentir. Eu tinha que tomar uma decisão muito grande, e na minha oração eu falei algo para o Senhor. Eu falei: Jesus, eu sei o que devo decidir. Eu imagino Deus olhando assim, que é isso? Então eu falei: eu sei o que eu devo decidir. Aí dentro de mim o Espírito Santo clamou, e eu só disse o que eu senti. Mas Senhor, eu sei que eu não sou capaz de decidir distante da tua aprovação. Portanto, Jesus, porque sabes mais do que eu, a decisão está nas tuas mãos. E aí, irmão, manteiga derretida, já comecei a chorar. Eu falei: oh meu Deus do céu, é verdade, Jesus. A minha maturidade derrota a minha dependência. A minha presunção tira a graça da vida, porque daí eu começo a entrar numa carreira solo. Lembra que eu disse no começo: não consigo abrir o meu coração, é tão difícil para mim. Pois bem, lindo, se você vive carreira solo, você vai morrer e ninguém vai saber. Você vai ser o indigente da guerra, difícil de identificar, porque não tinha ninguém do teu lado, porque você não deixou, porque você não quis. Você sabe, chegou um momento da sua fé que você pensou que não precisava mais dele, então você está sozinho na guerra. E eu converso com gente que vive carreira solo, e é tão triste ouvir a conversa, porque sempre está carregado de amargura, sempre tem dor na palavra, sempre é pesado, sempre é angustiante, porque é cansado, porque está sobrecarregado, porque não tem irmãos que dividem a culpa, o peso, a corrida, a carga. E aí eu entendo que o errado é a gente, é eu. Eu não posso fazer dessa maneira. Eu não posso tentar viver sem Jesus, sabendo que só nele permaneço vivo. Não é possível mais. Não é mais possível. É como se descobrisse que a dependência é a coisa mais maravilhosa que existe na vida com Jesus. Quem tem filho aqui? Quem tem filho? Levante a mão. Você celebrou muito quando ouviu a primeira vez a palavra papai? Ou a palavra mamãe? Sim ou não? É gostoso, não é? E existe uma batalha entre o pai e a mãe sempre. Não, ele vai falar papai primeiro, e a mãe diz: não, ela vai falar mamãe primeiro. Bom, nesta guerra, no terceiro eu ganhei. A minha filha Serena, ela começou a balbuciar a palavra papá. Papai. Eu falava: ela tá falando papai. A minha esposa: não, ela tá pedindo comida. E eu falava: não, ela tá falando papai. E todo mundo dizia: não, ela não tá falando. Irmão, todo mundo lá em casa se virou contra mim. Olha que guerra.
E eu dizia, é papai, eu tenho certeza, é papai. E ela é uma delícia, ela é linda. E eu olhava pra ela e, papai. E ela falava, papai. Não, tenho certeza. Só que aí essa semana agora, nesse pré-série, como ela me ama muito... Ai, irmão, eu só tive guri, irmão. Os guri, eles assim, pai, tá legal, mas a mãe é a razão da vida deles. Se não tem o pai, tá tudo bem, mas se não tiver a mãe, meu Deus do céu. Irmão, eu tive que acostumar, mas a minha filha não, ela me vê, se eu não pegar, ela chora. E eu me sinto herói. Não tem, irmão. Melhor sensação do mundo. Aí essa semana eu tô passando, e aí ela tá sentada no colo da moça que trabalha com a gente. E aí eu penso assim, eu não vou deixar ela ver, porque se ela me ver, ela vai querer no colo e eu tinha que vazar. E aí, irmão, eu tô assim, pé por pé. E quando eu olho assim, o olharzinho dela me encontra. Aquela carinha gordinha, bonitinha. E ela olha pra mim e faz assim, ó. Papá! Na hora, irmão, na hora eu farei tudo o que eu estava fazendo. Eu falei, meu Deus, minha pressão baixou, tira a minha pressão aqui. Eu liguei o FaceTime na hora, chamei a minha esposa. Falei, tenho algo para te falar e tenho provas. A Serena está falando papai. Virei para babá e falei assim, fala para ela, fala. E ela falou assim, é verdade. Eu não queria ter que reconhecer, mas é verdade. Ei, eu entendi uma coisa. Quando ela falou papai, não é só 2 sílabas. É algo muito maior o que ela está dizendo. O olhar dela não é só um olhar, é muito mais o que ela está fazendo. O olhar, a fala revelam amor, mas revelam o que eu queria tanto: dependência. Eu queria que alguém olhasse para mim e tivesse em mim a figura de provedor. Sabe, meus meninos, a paixão deles é a minha esposa, então eu já desisti. A gente ama tudo igual, mas eles, mesmo amando tudo igual, conseguem deixar a gente às vezes humilhado. E agora na terceira, eu entendi o que a minha esposa sentiu nos 2. Heroína. E sabe quando eu quero que isso acabe? Nunca. Ela vai estar namorando, irmão. Eu vou aparecer. E só de falar já me dá ódio. Eu vou aparecer. E eu quero que ela largue tudo. Olhe no meu olho e diga, papai. Eu quero que ela venha perto de mim, me abraça, me beija. E eu vou abraçar ela olhando pro namorado dela, dizendo, por que, Senhor, por quê? Ai, irmão, mas sabe, eu fico imaginando o coração de Jesus com a gente. Eu fico imaginando Jesus olhando para mim e para você, dizendo, lindo, eu sou o seu papai. Você não precisa batalhar sozinho. Você não precisa lutar sozinho. Você não precisa decidir sozinho. Tudo o que você precisa, eu estou aqui para te ajudar. A decisão, a direção, a palavra, a visão, tudo o que você precisa tem comigo. Você vai bater em outras portas, mas no final vai descobrir que tudo o que precisava tinha em mim. Ei, eu sou o seu papai, olha no meu olho, abre, declara, confessa, reconhece, você depende de mim, e eu amo que você dependa de mim. Irmão, eu entendi uma coisa. Esses dias eu estou lendo um texto bíblico de Jesus quando está encontrando os discípulos pela terceira vez depois de ter ressuscitado. Pedro está pescando, voltando da pesca, uma confusão gigantesca. Mas tem uma coisa que eu sou apaixonado nesse texto, é que tem um detalhe. A Bíblia diz que quando eles estão voltando de uma noite fracassada sem pescar nada, na praia com Jesus já tinha pão, brasa e peixe. Não entendi. Eu vou explicar. Não tem problema. A gente passa uma vida inteira sozinho tentando encontrar alguma coisa que nos preencha. A gente bate em tantas portas, a gente bate em portas demais, né, meu amor?
A gente tenta com a nossa mão, e a gente vai, a gente faz, e nada preenche. E aí de repente um dia a gente descobre que não precisava ter corrido tanto, que tudo que a gente precisava tinha nele: pão, brasa, peixe. Pedro passou a noite toda jogando rede no mar. Se ficasse na praia com ele, não precisaria, porque tudo que eles precisavam tinha com Jesus. Lindo. Existem duas coisas que são fundamentais na vida da gente. A primeira é depender de Jesus, e a segunda é andar com gente que depende de Jesus também. Eu vou clarificar isso. O primeiro ponto você já entendeu. Não importa quão um velho você fique, quão maduro você se torne, você sempre dependerá dele. Até porque tem coisas que mesmo a gente sendo velho, cascudo, inteligente, achamos que sabemos tudo, tem coisa que Deus diz assim: tadinho, sabe de nada, inocente. Deus sempre tem muito mais, muito além, muito fora da nossa capacidade. Mas o segundo ponto, isso é necessário você saber, e é um conselho que eu dou para todo mundo. Se você depende de Jesus para viver, ande com gente que depende de Jesus para viver. Por quê? Porque gente que divide a batalha com o Eterno consegue te ajudar a dividir a batalha também. Eu vou deixar bem claro isso. Eu estou pregando aqui hoje, mas essa batalha eu não guerreio sozinha. E eu já batalhei sozinho isso daqui, até um dia que eu descobri que dentro da minha casa tinha uma mulher que entrava na guerra junto comigo, e eu não sabia. Ela não sobe no palco, ela não fala no microfone, mas quando eu estou aqui, ela dobra o joelho dentro de casa. Tantas prioridades que você tem, uma tem que estar em primeiro lugar: encontrar amigos que dividam o peso da sua cruz. Gente que olha para você e que se importa com o que você sente, com a dor que talvez você tenta esconder. Mas gente que conhece tão bem você que quando você está caído, te ajuda a levantar. Que quando você não tem forças para orar, dobra os joelhos por você, e às vezes antes de você. Que divide o peso, que divide a cruz. E esses são os amigos que me sempre me farão lembrar que eu preciso de Jesus para tudo na vida. Eu tenho escolhas. Eu posso ter esses amigos, ou eu posso ter aqueles que, pelo contrário, me desanimam, me fazem desistir da batalha, não dividem a minha cruz, pelo contrário, são as próprias cruzes. E talvez você está rindo e você é a cruz de alguém. Eu termino aqui. Irmão, nunca mais entre numa batalha sozinho. Nunca mais guerreie sozinho. Nunca mais decida sozinho. Porque todas as vezes que você fizer sozinho, você vai colher sozinho. Mas quando dividimos a cruz, quando dividimos a batalha, quando antes de entrarmos na batalha perguntamos para o dono da guerra se ele deseja, a gente garante algo que só nele é possível: um descanso no meio do deserto.
E o nome disso é Oásis. Jesus. Jesus, Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Pensamos que conseguimos, mas estamos errados. Não somos tão dependentes como imaginávamos. Precisamos de Ti para tudo, Jesus. Não importa a estação, não importa a temporada, precisamos de Ti sempre. Até crescemos, ficamos maiorzinhos, Jesus, mas o coração ainda é de um garoto que não tem coragem de pregar sem perguntar para Ti primeiro, que não quer viver longe do Teu conselho, distante da Tua presença, longe do temor. Jesus, Tu ainda governas sobre nós. Não nos deixe sozinhos, Pai, porque somente quando o Senhor está conosco, não importa o tamanho do exército que virá contra nós, se o Senhor estiver conosco, a vitória é certa. Em nome de Jesus, amém. Fala, meu lindo, minha linda, você acabou de assistir uma mensagem do Mentoria de Vida. E eu tenho um convite para você que deseja se aprofundar ainda mais nessa caminhada com Jesus. Nossa escola Preach, exatamente. Você pode ser um aluno da nossa escola de teologia. Aliás, não é só teologia, é uma escola para a vida, uma escola que vai formar evangelistas da nossa nação. E para você ter mais informações, tudo está no link que está aparecendo abaixo, aqui na descrição do vídeo. Você vai colocar na descrição e abaixo ali tem um link da nossa escola para você ter todas as informações e eu vejo você. Deus abençoe e até a próxima.